Bom dia. Vou fazer agora a segunda parte da aula de magia da filosofia. Na aula anterior, eu estava falando sobre a cultura grega, sobre a transição que ocorreu entre os mitos para a filosofia. Falei de uma época em que as pessoas estavam habituadas a explicações mitológicas sobre os fenômenos, sobre a realidade, e a transição desse momento, quando foi surgindo a necessidade de explicações racionalizadas a respeito. Falei também sobre os micênicos, falei sobre os pré-socráticos um pouco, que é exatamente o foco dessas aulas. Eu quero chegar nos pré-socráticos, porque eles são o foco. Agora, nessa segunda parte, eu vou tentar entrar um pouco nos mitos. Falar um pouco sobre mitologia, sobre o que é mitologia, sobre alguns dos mitos, contar alguns deles, da minha maneira, claro. E é preciso deixar claro que o mito, ele não é algo definido. Ou seja, não existe uma história fixa para determinada história mitológica. Então o mito, ele pode ser contado de várias formas, de diferentes formas. Ele vai sendo passado de forma oral, de pessoa para pessoa. E cada pessoa que conta um mito, ela vai contar um mito à sua maneira. E essa contagem singular do mito é o que faz o mito ser um mito. É o que faz o mito valer como um mito. Porque é exatamente nessa recontagem singular que nós conseguimos recuperar de forma atualizada o valor da informação, o valor da história. Porque o que importa em si não é a informação que vem através da história do mito. O que realmente importa é os valores por trás dessa informação que podem ser recuperados, independente do momento, independente da época, independente da situação. E é exatamente a infinitude de valores de algo que o transforma em um mito. Porque o valor deles é algo singular e algo universal, capaz de ser utilizado em qualquer situação, em qualquer lugar. Porque é uma explicação da realidade, é uma explicação da natureza. O mito em si é uma explicação da natureza. Não só uma explicação da natureza, só que ele ainda vai um pouco mais além disso. Um pouco mais do que uma simples descrição. Porque a descrição, ela vai se desenvolver pela racionalidade. A necessidade de descrever a natureza vai se desenvolver através da lógica racional, que vai dar origem à filosofia. Mas é dos mitos que a gente consegue tirar a essência, tanto porque no passado a magia em si ela era ensinada, transmitida através da contagem de histórias. Essas histórias que eram contadas eram a forma de se ensinar a magia às pessoas. A história, quando ela é contada, ela gera um campo imaginário. Nesse campo imaginário, ela estrutura os detalhes de forma singular. Ela vai reviver a história de uma forma nova, vai reconstruir todo um sistema, todo um contexto, todo um universo
aqui dentro para conseguir vivenciar aquela história. E é assim que a magia é feita, através dessa criação, essa reconstrução que acontece dentro da gente, dentro da nossa imaginação, é responsável pela percepção sensorial que nós temos. E aos poucos, conforme nós vamos lidando com as histórias, ouvindo e contando histórias, a gente vai aprendendo a se utilizar dessa habilidade que nós temos aqui dentro. O mito não deve ser compreendido, mas vivenciado. Por que isso? Porque o mito não deve ser compreendido. O mito também origina as religiões. E as religiões também não devem ser compreendidas, mas vivenciadas. Porque a interpretação racionalizada dos mitos vai gerar uma outra disciplina, que é a filosofia. O mito, ao ser contado, como eu disse, ele vai criar um universo, uma estrutura imaginária. Então, quando contamos o mito, nós estamos trazendo ele da não existência, do esquecimento, para o presente. O fato de estar contando uma história, contando um mito, eu vou estar trazendo essa história do escuro para a luz. Porque a luz é o momento presente. A luz é o momento em que tudo está acontecendo. Então, ao contar um mito, eu trago aquilo que já aconteceu ou não pro acontecimento, através do poder da fala. Através da minha fala, eu estou trazendo o mito, a realidade, trazendo o mito à existência. Então, o mito não é uma mentira. O mito é um mito, mas não é uma mentira. Também não é uma realidade. O mito se torna uma realidade. O mito se torna uma realidade a partir do momento em que ele é contado, a partir do momento em que ele se manifesta através da boca de quem o conta. Uma história. E assim as histórias se manifestam. Assim tudo se manifesta. E é esse ponto de manifestação pela fala que eu vou focar nessa aula. Porque eu tentei preparar uma aula para mim falar de outros mitos também. Além do mito das musas, que é um mito que eu vou falar aqui. Só que ia ficar muito grande. Então, eu vou tentar simplificar e falar sobre um mito de cada vez. Focar em um mito de cada vez. Porque senão vai ficar muito grande. Porque eu vou falar sobre esses mitos aí. Eu vou falar sobre 4 mitos. 5 mitos diferentes. Todos eles relacionados, mitos gregos. Porque o objetivo dessas sequências de aulas é chegar nos pré-socráticos. Focar especificamente nos pré-socráticos, que são especialmente gregos. Cultura grega. Então, eu vou focar nos mitos gregos, para a gente conseguir ter uma base da cultura grega e de como era a percepção dos gregos sobre a realidade, como os gregos enxergavam a realidade. O mito das musas é o primeiro mito que eu vou contar nessa aula. Depois vou contar um mito de Eros e Psique, que é a história do amor e do medo. Prometeu e Pandora, a história da curiosidade e da ousadia. Orfeu e Eurídice.
Orfeu e Eurídice tem a ver com ressurreição, morte e ressurreição. E a titanomaquia, muitos desses mitos eu vou me basear em Hesíodo. Hesíodo é um dos poetas da época, assim como Homero. E existiram outros também. Só que os mais conhecidos são esses, os mais falados, que são Hesíodo e Homero. São os principais. Eles escreveram poemas e nesses poemas eles descrevem a mitologia da época, descrevem os deuses, a vida dos deuses, descreve também acontecimentos que envolviam esses deuses, acontecimentos que envolviam os mitos, que se tornaram mitos, como a Guerra de Troia, por exemplo. A Guerra de Troia se transformou em um mito. As musas, elas são o início do poema de Hesíodo. Então Hesíodo já começa toda a sua epopeia, ele vai começar falando das musas. Ele vai começar com um canto para as musas. E ele começa falando que as musas vivem no Monte Helicon e elas dançam e cantam e se expressam e manifestam a verdade e manifestam a mentira, e elas dançam ao redor do altar de Zeus, o altar de Zeus, que é a fonte violácea. Então elas dançam e cantam ao redor da fonte violácea. E enquanto elas dançam e cantam, elas cantam os acontecimentos passados e os acontecimentos futuros. E enquanto elas estão cantando os acontecimentos passados e os acontecimentos futuros, esses acontecimentos se manifestam e assim a ordem é criada. Assim o altar do próprio Zeus é estruturado, é construído pelo canto das 9 musas. Então a ordem do próprio Zeus, que vence Cronos, é manifesta através do canto das musas. Mas quem são as musas? As musas, elas são filhas de Zeus. São 9 filhas de Zeus. Mas como poderia ser possível que o poder de Zeus fosse manifestado pelas suas filhas? Como poderia Zeus manifestar sua ordem através de suas filhas, se elas nasceram após a guerra com seu pai Cronos? As musas têm como mãe a memória. Mnemosine. Mnemosine é a memória. Zeus se deita com Mnemosine e desse casamento, desse coito, nascem as 9 musas. 9 belas musas, artistas, cada uma em sua especialidade. Calíope, musa da eloquência, musa da oratória. Clio, musa da história, é a proclamadora. Érato, musa da poesia romântica. Euterpe, musa da música. Melpomene, musa da tragédia. Polímnia, musa da poesia sagrada. Terpsícore, musa da dança. Thalia, musa da comédia. E Urânia, musa da astronomia. Todas as musas surgem, cada uma com a sua habilidade, dançam todas ao redor do altar de Zeus. O altar de Zeus representa
a própria ordem cósmica. O altar de Zeus representa o poder de Zeus, e é através do altar de Zeus que o poder de Zeus se manifesta. A ordem de Zeus, a ordem cósmica, é manifestada nesse altar, que é o centro da dança das musas. As musas dançam, cantam, choram, atuam, riem. E com isso surge a ordem central do altar de Zeus, que ordena as coisas, que ordena o cosmos, que ordena tudo, que traz a ordem cósmica. Ouvindo o canto das musas, o ser humano é capaz de transcender o seu estado físico. Porque o que é o estado físico? O estado físico que nós percebemos tem a ver com a memória. Porque as memórias, elas são escuro. E o estado físico, ele é bruto, ele é inerte. A matéria, à primeira vista, é inerte. Então a matéria, para que ela tenha vida, ela precisa de movimento. Ela precisa sair do seu estado latente, inerte, e se movimentar. Ela precisa vibrar. E é vibrando que ela vai ganhar a vida, que ela vai vir a vida. Então, quando as musas cantam e dançam, elas estão realizando o impulso da vida, o impulso do movimento na matéria, o impulso do movimento das memórias. Mnemosine é a memória, mãe das musas. E as musas vão manifestar a sua mãe através de seu canto, através de sua dança. Assim como um mito que, ao ser contado, ele é manifestado no presente, ele é trazido à realidade. E assim nós vamos perceber que tudo que nós vivenciamos, na verdade, os mitos já expressaram de alguma forma. E a gente está simplesmente recontando e recontando e recontando histórias. E essas histórias, elas vão se reestruturando, se renovando e se transformando de acordo com o canto das musas, a dança das musas. Mas como poderia as musas, que são filhas de Zeus, cantar e dançar e estruturar sua ordem manifestando o seu poder, se elas são filhas dele? Por isso eu prefiro contar mitologia a partir dessa história do que começar contando do início como a origem do céu, depois a origem da terra. Porque não importa a ordem, o que importa é o que é falado. Porque o que é falado é trazido à tona, é trazido à resistência, é trazido à realidade. Existe uma concomitância entre as coisas. Então as musas, elas são concomitantes à existência de Zeus. Porque quem vem primeiro? Se as musas manifestam o poder de Zeus, elas não podem vir depois de Zeus, porque Zeus manifesta o seu poder através das musas. Então, como ele poderia ter ganhado a guerra sem as musas? Por isso, existe uma concomitância entre as coisas aí, que o próprio poeta Hesíodo deixa claro nos seus poemas, e o autor de um livro que eu me baseei
que é uma dissertação sobre os poemas de Hesíodo, ele deixa bem claro que existe uma concomitância entre os seres, entre as musas, entre Zeus, entre Mnemosine e entre os outros deuses. O poeta pode, com seu canto, ultrapassar todas as barreiras temporais e espaciais, porque ao próprio Hesíodo foi dado esse poder, porque Hesíodo recebeu a visita de uma das musas e foi-lhe dado esse poder de manifestar a realidade através do canto da musa. Então o próprio Hesíodo manifestava o poder da musa através de seus cantos, de seus poemas, e assim ele trazia à tona o passado, ele trazia à vida o passado, e assim ele projetava o passado para o futuro, e assim ele criava o futuro através da vivificação de seu canto em relação ao passado, em relação às memórias. Hesíodo cantava o que havia em sua memória, e assim ele trazia a realidade, e assim ele manteve vivo os deuses. Assim os poetas mantiveram as histórias vivas, assim os músicos, assim os artistas. Isso porque, através do seu canto, da sua dança, através do som, através da sua vibração, as musas estruturam a realidade e a trazem de lá de baixo, de lá do Tártaro, de lá do inferno, de lá do escuro, de lá do inconsciente, traz à tona e manifesta. Poder conferido a ele por Mnemosine. Eu falei que ele tinha recebido das musas o poder. Ele tinha o poder das musas. Ele recebeu esse poder da própria Mnemosine, da própria memória. Então Hesíodo, ele tinha em si suas memórias. E era dessas memórias que ele tinha em si que ele conseguia, através de seu canto, restaurá-las à existência, trazê-las de volta à existência. E é isso que nós fazemos. Nós criamos monumentos na tentativa de preservar as memórias. Nós escrevemos livros na tentativa de preservar a memória. Nós construímos casas na tentativa de preservar a memória. Fazemos música, nós fazemos ciência na tentativa de preservar a memória. Tudo que fazemos na tentativa de trazer de volta as memórias, de manifestá-las, de fazê-las existirem, de trazê-las à vida. A Origem dos Deuses foi o livro que eu me baseei para conseguir ter uma base, para ter uma estrutura de dissertação sobre as musas. Eu vou ler um trechinho do livro. Diz o seguinte: as musas dançam em torno da fonte violácea e do altar do fortíssimo Zeus. Como centros criados pela circunferência da dança, a fonte e o altar se equivalem. O todo, o contexto deste proêmio mostrará que, como a fonte é fortalecida e mantida pela dança, o altar do bem forte filho de Crono, a presença da própria força de Zeus, é mantida pelo canto e dança das musas. O fluxo recebe da dança a sua força, e o altar de Zeus força suprema. Também a recebe da voz e da dança das musas. Voz e gestos que, executados pelas musas, tornam aqui presente. Repetindo, voz e gestos que, executados pelas musas, tornam aqui
presente a força de Zeus entre os homens. Esse trecho resume mais ou menos o que eu tentei explicar, o que eu tentei dizer. Então, como poderia o poder de Zeus ser manifestado pelas musas, se as musas são filhas dele que nascem depois da guerra? Como Zeus vence a guerra com o seu poder de ordenação do tempo, do cosmos, se ele só vai manifestar o seu poder através das musas no final da guerra? Essa controvérsia é a mesma controvérsia que a gente encontra em vários mitos, várias histórias, várias culturas, inclusive a cristã. Mas por quê? Porque não há linearidade temporal. E é nisso que eu preciso focar. E é nisso que todos nós precisamos entender. Que não há linearidade temporal. Se tudo é trazido à ordem, à tona, pelo canto das musas, então isso significa que existe um estado latente das memórias, Mnemosine, antes do nascimento das musas. Esse estado latente das memórias é um estado de concomitância, onde tudo coexiste. Tudo coexiste no mesmo lugar, no mesmo espaço, no mesmo tempo. Então não há causa e efeito, não há sincronicidade, porque isso só é manifestado através do canto das musas, através da ordem, do poder de ordenação cósmica. Antes disso, no seu estado latente, as coisas são concomitantes, elas existem todas e não existem, porque vão passar a existir a partir do canto. Então elas não existem de fato. Elas são memórias que são lembranças. Lembranças armazenadas que vão se manifestar. E o que vai trazer essa manifestação? Senão a própria linguagem. A linguagem vai conseguir contar uma história. É através da linguagem. A linguagem como ser aparição. As musas contam o passado e o futuro. As musas contam a verdade e a mentira. Então as musas contam o ser aparição. Através da linguagem, as musas contam o ser. As musas manifestam o ser. Então elas são o ser enquanto o contam. Enquanto se fala a linguagem que manifesta a palavra, que manifesta o som, é o próprio ser. Porque a palavra em si, o nome, manifesta o próprio ser. Esta palavra, primeiro, disseram-me os deuses, musas Olimpíades, virgens de Zeus porta-égide, portadores agrestes, vis infâmias e ventre só. Sabemos muitas mentiras dizer, símeis aos fatos e sabemos, se queremos, dar a ouvir revelações. Esse é mais um trecho do poema. Então as musas, elas têm a liberdade de contar mentiras e contar verdades. Elas têm a liberdade de dar revelações. Elas têm o poder de manifestação da realidade através de sua linguagem. Cada uma delas com suas habilidades, com suas distintas habilidades, elas vão manifestar sua palavra. E a sua palavra, seu gesto, sua vibração, sua arte é que vai fazer a manifestação de aletheia. Aletheia é na linguagem que impera a aparição, aletheia, e o esquecimento, lesmosine. Então, ao mesmo tempo em que as musas trazem a aletheia, que elas trazem a realidade, elas também trazem o esquecimento, lesmosine.
força de coerência da linguagem mantém em seus liames relacionais a coerência do mundo. A força presentificante do nome, ou melhor, da nomeação, é que mantém as coisas nomeadas no reino do ser, na luz da presença. O não nomeado pertence ao reino do oblívio, o do não ser. O nome é o próprio ser. O nome, manifestação. Porque o nome é a coisa em si. O nome é aquilo que define. Pelo nome que as musas chamam as coisas do oblívio, do reino do não ser. Aquilo que não é trazido ao ser, trazido à realidade pela nomeação, através da palavra. Quando eu nomeio algo, eu estou formando esse algo. Então, enquanto eu conto um mito, enquanto eu conto uma história, eu estou criando uma linha paralela, imaginária e gerando todo um contexto, gerando toda uma realidade aqui na minha cabeça. Então a palavra vai ser o instrumento pelo qual eu vou invocar as coisas. Eu vou dar forma às coisas pelo nome, através do nome. Através do nome eu invoco, através do nome eu trago a manifestação, através do nome eu faço não ser de ser. Através do nome eu trago da não existência para a existência. Através do nome eu pego de mnemosine e trago a aletheia. E ao mesmo tempo é aquilo que eu não trago que vai para o esquecimento. Enquanto eu estou falando A, estou esquecendo B. E assim, o canto das musas, através da palavra, através da linguagem, através do ser, aparição, manifestam a aletheia. As musas manifestam o poder de ordenação cósmica de Zeus, gerando ele e as outras coisas, gerando ele e os outros deuses, gerando o mundo, gerando a guerra, porque a própria guerra, que é anterior às musas, é cantada pelas musas. E é assim que os mitos são contados, assim que as histórias são contadas. Então as musas, elas são aletheia. Mas o que é aletheia que eu tanto falo? Aletheia em grego, aletheia, verdade, no sentido de desvelamento. O que é velado é aquilo que está armazenado nas memórias, é aquilo que está no tártaro, lá embaixo, é aquilo que está no oblívio, é aquilo que está no não ser. Aquilo que está no não ser vem a verdade se tornando a verdade através da linguagem, através de sua manifestação. Através do quê? Do desvelamento. Porque enquanto aquilo está lá embaixo, guardado como memória, sem nome, não ser, aquilo está velado. E é o desvelamento de aletheia que traz isso à realidade, traz isso à verdade, traz isso à manifestação. Aletheia de a, de negação, prefixo de negação, e lete, de esquecimento. Aletheia nega o esquecimento. Tentativa de preservação não é o que os mitos fazem ao contar as histórias. Eles estão trazendo à tona, preservando aquilo que aconteceu, ressuscitando, regenerando, vivenciando, sempre negando o esquecimento. Aquilo que é esquecido é trazido novamente à tona, pelo canto das musas, pela recontagem. E assim as histórias são recontadas e recontadas e recontadas. Sempre recontadas,
sempre recontadas. As musas não surgem antes ou depois de Zeus, pois elas são a força presentificante de Zeus e de todas as coisas. Assim as musas o fazem, manifestam o poder da ordem de Zeus, poder da ordem divina de Zeus, criando, manifestando, trazendo a aletheia, existindo. Como Zeus representa a ordenação cósmica, então ele não pode pré-existir ou ultra-existir. Entendam que a própria pré, o pós, já tem relação à ordenação. Então, para que haja antes ou depois, é necessário que haja a ordem. Então, as musas, elas pré ou pós existem? Seria possível isso? Se elas manifestam a ordem, então elas existirem antes ou depois vai depender de seu canto, vai depender da manifestação de seu canto, vai depender de sua dança, porque é isso que traz a ordem. O tempo, ele é algo exclusivo da nossa cultura. O tempo linear, tempo como uma extensão linear, ele é exclusivo da nossa própria cultura. Nós é que estamos habituados a interpretar as coisas de forma linear. Isso porque nós fazemos a manifestação através da linguagem. Nós também recebemos o poder de Mnemosine, só não sabemos utilizar. E por isso nós revivemos e trazemos o tempo linear na nossa vida. E assim nós caímos na ilusão da sucessão de causa e efeito que leva a uma criação infinita temporal, incompreensível. Isso porque a gente acredita que as coisas aconteceram e estão causando umas às outras, quando na realidade elas são concomitantes. Concomitância é aquilo que acontece junto. Então as coisas acontecem todas juntas. Então não teria por que eu começar contando o mito pela origem do universo, porque a origem do universo é aqui e agora. Nós estamos dando origem ao universo através da contagem dessa história. Eu estou criando um universo enquanto eu conto essa história. Isso por quê? Porque a presença divina, que é a presença de Zeus, da ordem cósmica, ela é causadora de si mesmo. E a musa também é uma presença divina. E todos os outros deuses também são presenças divinas. E todos os deuses são causadores de si mesmo. São todos coexistindo, causadores de si mesmo. Porque todos eles são diferentes em si, entre si. Olha esse trecho. A presença divina é originante de si mesma, e ao mesmo tempo é a totalidade de si mesma. Sua força de ser se faz inteiramente presente em cada manifestação sua, por parcial que esta seja. A divindade, cuja essência é sua própria presença, cujo único atributo essencial é a ipseidade, se dá como aletheia, não esquecimento, não ocultação. A divindade, portanto, em sua presença não é, senão, o manifestar-se e perceber-se na permanência de sua potência. E a este perceber-se a si mesmo, na potência de seu ser, que se manifesta como a múltipla e uníssona voz das musas, na força da belíssima voz que, junto ao trono de Zeus, revela a Zeus não só o próprio Zeus e seu trono, mas também a totalidade cósmica. Como causadora de si mesmo, é a percepção da potência de si mesmo que manifesta a si mesmo de forma consciente. A musa traz a si mesma a realidade enquanto canta e dança, e ao mesmo tempo ela canta o passado, canta o futuro e manifesta tudo isso
no presente, como força presentificante de ordenação cósmica de Zeus. Então todos os deuses são nomes de ipseidade. O que é ipseidade? Ipseidade é aquilo que diferencia um ser de outro. Por exemplo, a ipseidade entre esse copo e essa xícara é o cabo que a xícara possui, por exemplo, que o copo não possui. Isso é um exemplo. É uma diferença. Por isso, por causa dessa diferença, é que xícara é xícara e copo é copo. Então, as divindades, os seres, eles têm nomes. E é através de seus nomes que eu os trago à existência, que eu os trago à realidade, através de sua ipseidade. E é assim que eu faço. É assim que as musas os fazem, fazendo a si mesmos, fazendo o passado, fazendo o futuro, porque tudo surge como uma única coisa, uma única manifestação de ordem, totalidade. Canto como experiência de união entre mortais e imortais. O Zá Torrano, autor do livro, deixa isso bem claro. Ele interpreta porque Hesíodo usa uma linguagem da época que foge totalmente da linearidade temporal que nós estamos acostumados. Então os poemas do passado, não só no passado, mas a poesia em si, ela foge da linearidade temporal. Ela tem a licença poética. E aos poucos nós vamos entender que essa licença poética é mais real do que nós imaginamos. Porque a experiência do canto das musas, que é a invocação dos nomes, a manifestação das memórias no presente, faz a união entre mortais e imortais. O próprio Hesíodo se unifica com as musas ao cantar os seus poemas. Mais um trechinho do livro. As deusas musas cantam no Olimpo para deleite de Zeus, o mesmo canto que o Aedo servo das musas, pela outorga que estas lhe fizeram, canta, não só para o deleite dos ouvintes mortais, mas também para a manutenção da vida, para a vivificante comunhão com o divino, para a transmissão do saber, para que se possa ter visão da totalidade do ser. Nesse trecho ele deixa claro a união de Hesíodo com as musas. Hesíodo, ele mesmo diz que recebeu a visita de Mnemosine, a memória. Recebeu as memórias. E dessas memórias ele recebeu o poder de manifestação das musas. E através de seu canto, ele canta não só para os mortais, mas ele canta para o divino. E é assim que ele faz também, participa da manutenção da ordem cósmica. Se as musas que manifestam a ordem cósmica, ao manifestar o poder das musas, estamos também manifestando o poder de ordenação cósmica, manifestando também a ordem divina e contribuindo para a totalidade do ser. A experiência luminosa do canto, para quem o canta e para quem o ouve, é, enquanto dura essa experiência em sua luminosidade, uniomística, um momento em que o espírito dos mortais e o espírito de Zeus no Olimpo coincidem e são mesmo e a mesma percepção, iluminados voluptuosamente pela voz ontofônica das musas, a dizerem entes e eventos presentes, futuros e passados. Experiência luminosa tem a ver com uma experiência surreal,
uma experiência espiritual, uma experiência divina, uma experiência excepcional, uma experiência além. A experiência do canto é uma experiência como essa, o canto das musas. E isso é enquanto dura, enquanto é contado, assim como um mito, enquanto é contado. Uma história, ao ser contada, ela está durando e ela está fazendo a si mesma. Ela está construindo a si mesma. E enquanto ela dura, enquanto acontece, enquanto ela é presente, ela é luminosa, ela é espiritual, ela é divina, ela é uniomística. Ela une o místico à realidade. Ela revela, ela traz a aletheia, manifesta, realiza. Momento em que o espírito de Zeus se unifica com o espírito dos mortais. Onde o momento em que o mortal se torna imortal, porque ele está se presentificando, e o presente é eterno. E quando se manifesta o canto através das musas, dizendo o presente, passado e futuro, e é aí então que estamos mantendo o presente vivo, contínuo movimento, mantendo essa união com o espírito dos mortais e dos imortais, através do contar de histórias. Por isso, no início, antes dos dogmas, a magia ela era feita assim, feita através das histórias, através da música, através do teatro, através da arte. Porque é assim que a história é manifestada, é assim que aquilo que é contado é trazido à tona, é assim que as pessoas passam pela catarse. Não é a catarse, elas vivenciam a história. Elas assistem o ator e vivenciam a história. E é assim que a realidade é manifestada, criada e executada pelas musas. Todos os seres são um pelo canto das musas, com sua ipseidade, que é o próprio nome. A ipseidade, como eu disse, que é aquilo que diferencia um ser de outro, é o próprio nome, porque o próprio nome define, o próprio nome diz o que é, o próprio nome traz em si as qualidades e as características, então o nome é o próprio ser. E todos os nomes descrevem ipseidades que se complementam, então não há fragmentação, não existe separação entre a realidade. O que existe é aquilo que está sendo cantado, aquilo que está sendo manifestado, aquilo que está sendo revelado pelas musas. E aquilo vem através do nome. E os nomes todos se unificam em um texto. E todos eles são um. O nome não como um significado. O nome ele é a própria presença. Ao dizer, eu invoco. Ao dizer, eu crio. E assim eu manifesto a minha realidade. Porque em mim está o poder das musas. E é assim que as musas criam a realidade. Através de seu canto, através de sua dança, através de sua vibração. Assim elas geram a ordem, assim elas dão linearidade às memórias. Assim elas escrevem o texto do presente, que está acontecendo aqui e agora como força presentificante. A experiência luminosa não pode ser dita, mas apenas vivenciada, pois dizer é ser. O nome não significa, mas é em si mesmo. Então quando diz, quando fala, quando o nome é dito, aquilo que o nome representa é manifestado, porque o nome é o próprio ser. Aquilo é gerado. Muitas vezes a gente não enxerga, mas muitas vezes a gente enxerga.